gente linda da minha vida! Pra quem não me conhece, eu sou a Paty Souza. Como prometido, eu trouxe aqui hoje o tabernáculo, né? A nossa maquete, a nossa representação dessa maravilha que Deus proporcionou para o povo de Israel. Todos os detalhes aqui estão escritos lá em Êxodo e nós vamos dividir esse vídeo em algumas partes porque vai sair um vídeo bem longo. Você não pode perder nenhum detalhe, então acompanhe todas as partes e para nós começarmos hoje, vem comigo! Nós vamos frisar a Arca da Aliança. Nós vamos começar falando da Arca, tá? A Arca da Aliança, ela... assim como todo o material usado no tabernáculo foi detalhado por Deus, a Arca da Aliança também. Ela foi feita com madeira de acácia. Destruí aqui minha maquete. Vou até tirar aqui pra não ter nada de destruir, sabe? Com madeira de acácia, que era uma árvore. E essa madeira dela era uma madeira muito resistente, tanto ao tempo quanto aos insetos. Então, a arca foi feita toda em madeira de acácia, revestida de ouro, que tornava ela ainda mais charmosa, mais valiosa, mais atrativa, porque além dela ser toda detalhada, né, com os detalhes feitos por artesãos, a Bíblia fala, quando eu li, nossa, eu me apaixonei por essa parte, porque a Bíblia fala assim que Deus chamou homens e os capacitou a fazer, né? Deus chamou esses homens e deu sabedoria para eles. Então os artesãos, eles souberam detalhar, fizeram todos os detalhes como Deus quis que eles fizessem. Deus deu sabedoria para eles a esse ponto. Então olha o tamanho de um Deus que é capaz, gente, de dar a inteligência para uma pessoa fazer tamanho monumento, né? Detalhado, grandioso, detalhes riquíssimos. Ela possuía argolas nas suas laterais, porque quando o tabernáculo era desmontado, que eles se mudavam e tinham que remontar o tabernáculo em outro lugar, ninguém podia tocar na arca. Possuía essas argolas, porque eram postas essas duas varetas, e elas eram levadas pelos homens por essas varas, né? Eles não podiam encostar na arca. Tanto é que mais pra frente nós vamos estudar também que um dos servos de Davi encostou na arca para protegê-la, né? Eles acharam que ela ia cair e ele acabou morrendo por encostar na arca, mesmo que por cuidado, por precaução. Não poderia, ninguém poderia encostar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus, ela simbolizava o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a providência de Deus. Dentro da arca, ela possuía, então, as tábuas dos 10 mandamentos, um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. Cada uma dessas coisas representa algo, simboliza algo. Por exemplo, a tábua dos 10 mandamentos simboliza as leis de Deus para o povo, né? Traz a proteção de Deus para o povo. Se o povo cumprisse, obedecesse os 10 mandamentos, a promessa de Deus para o povo era de que tudo fosse bem. Já o maná, que foi guardado aqui dentro, simbolizava a providência divina, né? Deus proveu o alimento para o povo durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. E a vara de Arão, que foi guardada aqui dentro, mostrava para o povo o sinal contra a rebeldia, porque a vara de Arão foi a única que floresceu quando eles quiseram se impor lá contra o sacerdócio de Arão. Então, era guardado aqui dentro como prova, né, para o povo de que realmente Deus estava ali no meio deles, e também serviria para os seus descendentes, para as gerações futuras. A história do povo de Israel, tudo estava aqui simbolizado, guardado como uma prova do milagre de Deus, e eles passariam essa história para os seus filhos de geração em geração. Outra coisa também que em Números fala que quando eles fossem transportar o tabernáculo, antes deles tirarem a arca do lugar, eles deveriam cobrir a arca. Eles não poderiam levar a arca assim, né, pegando pó, chuva, poeira, não. Eles cobriam a arca, tamanha reverência pela presença de Deus. Então eles tinham todos os cuidados, todas as precauções que Deus havia passado para eles, eles deveriam tomar. E se nós analisarmos, naquele tempo haviam muitas regras, haviam muitas normas que eles deveriam seguir e com direito a uma punição severa. A maioria dos pecados que Deus dizia para eles não fazerem, para eles não participarem, idolatria, adoração a outros deuses, os cultos pagãos, era a morte. Então, todos os cuidados que Deus ordenou para eles aqui, principalmente para os sacerdotes, para os líderes do povo, eles deveriam cumprir à risca. E cobrir a arca era um desses cuidados que eles deveriam ter com a presença de Deus. Tanto eles acreditavam que
esse era o símbolo da presença de Deus, que eles levavam a Arca da Aliança para as guerras, eles acreditavam que Deus estava com eles e que eles venceriam. Mostre para a criança que a arca em si, a arca, ela era um objeto, uma caixa feita com madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, porém, ela em si não significa nada se não fosse a presença de Deus no meio do povo. Deus queria que o povo entendesse que ele estava ali no meio deles. Tanto que, deixa eu mostrar pra você uma coisa. Aqui a gente consegue ver bem certinho. Eu tinha intenção, tá? De fazer aqui na minha maquete os povos, né? Espalhados ao redor do tabernáculo, mas ia ficar muito grande, eu não vou fazer. Mas aí eu tenho esse livro que tem essa imagem que fica bem claro. Que o tabernáculo, o pátio, ele ficava centralizado e todas as tribos elas eram espalhadas ao redor. Cada tribo tinha sua ordem para se assentar no deserto, para se assentar ao redor do tabernáculo. Cada tribo tinha sua bandeira. Na hora de sair, na hora que eles tinham que desmontar o tabernáculo para se mudar, eles tinham uma ordem também para sair. Então, tudo era feito com ordem e com decência. E aí aqui nós podemos ver bem certinho, ó, aqui a coluna, a fumaça, ó, que simbolizava a presença de Deus com o povo. Esse desenho é riquíssimo, né? Eu gosto bastante de sempre pesquisar e, se possível, você levar alguma gravura assim pra mostrar para essas crianças, eles vão só crescer mais ainda no grau de conhecimento deles. É bem bacana isso. Essa tampa era chamada de propiciatório e ela tinha 2 querubins esculpidos nela. As únicas imagens que Deus permitiu que elas fossem figuradas foram os querubins, porque todos os outros tipos de ídolos ou de figuras, bezerro de ouro, tudo era expressamente proibido. A única imagem que Deus permitiu que fosse desenhada, esculturada, foi a dos querubins que ficava na tampa da Arca da Aliança, né, que era chamado de propiciatório, e também ela foi bordada nas cortinas. Era o desenho dos querubins, elas foram bordadas na cortina. Gente, tudo isso que eu tô falando, tudo, absolutamente tudo, tem na Bíblia, lá em Êxodo, Deuteronômio, Números. Eles explicam muito bem todos os detalhes, tá? Coisa por coisa, detalhe por detalhe. Até tem muita coisa. Se você conseguir ler em várias versões da Bíblia, vai ter uma versão que você vai entender mais que a outra, vai ter uma que vai ter mais detalhes que a outra, mas tudo tá escrito na Bíblia. O que a gente pode trazer para as nossas crianças? O simbolismo entre a Arca da Aliança e Jesus Cristo. Primeiro, a arca simbolizava a manifestação da presença de Deus. E lá em 1 Timóteo 3,16, vai dizer que Cristo se tornou carne. A presença de Deus agora estava literalmente no meio do povo. Jesus Cristo encarnado em homem. Segundo ponto, era o local de comunhão com Deus, porque lá no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote e ter o contato com Deus, ter o contato, a comunhão com Deus em favor do povo. E quando Jesus veio, ele rasgou literalmente esse véu que nos separava da presença de Deus, e agora nós podemos ter acesso direto com o Pai através de Jesus Cristo. O terceiro ponto, a santidade de Deus que a arca representava. E quando Jesus esteve na terra, ele nos deixou dito: sede santos porque eu também sou santo. Então, nós temos essa figuração também para colocarmos para as crianças, para eles entenderem qual é a relação entre a Arca da Aliança e Jesus Cristo. O quarto ponto, então, a habitação do Senhor. A arca representava a presença de Deus, e aonde ele estava, era montada a habitação do Senhor, e a arca estava ali. E a Bíblia nos fala lá no Novo Testamento que Jesus se fez homem e esteve entre nós. Outra coisa que nós conseguimos também fazer a comparação é o poder que a arca possuía em retirar os pecados do povo de Israel. Lembra que nós falamos que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano em favor dos pecados do povo. Jesus fez isso quando ele veio. Ele morreu, realmente ele se entregou por amor a nós, pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar para nos perdoar, nos purificar de todo o tipo de pecado que nós tivéssemos. Algo bem legal para você afirmar para suas crianças é que nesse lugar, no Santíssimo Lugar, para passar essa cortina, era uma vez por ano, né? Tô sendo até repetitiva já. Mas olha só, o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa toda especial, de linho fino, para entrar lá
para fazer esse sacrifício em favor do povo. E muito bacana e curioso é que ele ia com uma espécie de corda amarrada, sinos na sua roupa. Por quê? Se o sumo sacerdote entrasse lá no Santíssimo Lugar em pecado, ele morreria. Então, se ele demorasse muito tempo lá dentro, ou se o barulho dos sinos parassem de ser ouvidos, se ficasse um silêncio no ambiente, os sacerdotes puxariam ele para fora, porque ele teria morrido. Se ele tivesse entrado lá com pecado, ele morreria. Tamanha a santidade que Deus exigia do seu povo e principalmente do sumo sacerdote. A presença de Deus não suportava nenhum tipo de pecado. Entendia-se, então, que o sumo sacerdote não havia pecado quando ele entrava lá, fazia os seus rituais de sacrifício em prol do povo e ele saísse com vida lá de dentro. Gente maravilhosa, vamos falar agora um pouquinho sobre a mesa dos pães da propiciação. Essa mesa, então, da mesma forma que a Arca da Aliança, ela foi coberta toda com ouro. Ela tinha muitos adereços, assim, ó, de detalhes, na verdade, né? Em ouro, tudo em ouro. E ela tinha essa moldura para impedir que os pães ali de cima se desarrumassem e caíssem. Então ela tinha essa base como um suportezinho também para segurar, né? O que tinha em cima dela, os 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. E para você ter uma noção que até os pães eles eram separados em montinhos de 6 e 6. Isso tudo são detalhes que mostram a organização do nosso Deus. Assim como a arca também, ela possuía essas argolas em ouro com as varas para que ela fosse carregada assim, né? E não fosse tocada nela também. Ela também tinha todo um cuidado para ser carregada de um lado ao outro. Esses pães que ficavam aqui em cima, todo sábado, os sacerdotes, então, eles trocavam esses pães e colocavam pães novos aqui na mesa. Os pães ficavam expostos na presença de Deus, aqui no lugar santo. Esses pães, eles eram uma oferta de alimento a Deus. E aí nós conseguimos correlacionar essa mesa com Jesus em 2 pontos. O primeiro é que ela enfatiza a provisão de Deus para o povo de Israel. Os 12 pães que simbolizavam as 12 tribos e o pão é o alimento. Então, Deus, em todo o processo que o povo estava no deserto, em todo o processo, né, do povo de Israel até a conquista, Deus providenciou tudo. Deus trouxe a provisão do alimento para o seu povo. Deus cuidou em cada detalhe. E Deus, sendo o autor da vida, o criador da vida, o provedor do alimento para o seu povo, ele proporcionava muitas bênçãos ao povo. O povo devolvia a parte que deveria ser devolvida ao tabernáculo e, em gratidão, eles participavam desse ritual de alimentos. O povo entendia que era Deus quem trazia a provisão de tudo que eles tinham. E em segundo ponto para nós analisarmos é que a mesa, ela, por si só, hoje, nos nossos dias, a mesa é um lugar de comunhão, ou pelo menos deveria ser, onde você senta com a sua família, você se reúne, você lancha, você come, você conversa. E a mesa dos pães aqui não era diferente, ela era um simbolismo da comunhão de Deus com o seu povo, né? Através de todos os rituais que eram feitos aqui, tudo isso que era feito era um simbolismo de que havia sim uma comunhão íntima com Deus. Tanto é que os pães que eram expostos aqui, após uma semana, eles eram comidos pelos representantes do povo, que eram os sacerdotes, em favor de uma comunhão que eles tinham com Deus, em demonstração dessa comunhão estar de pé. Você imagina o ato do sacerdote comer, né? Aqui dentro, imagina ele comendo no lugar santo. Ele estava se alimentando diante da presença de Deus. Esse era um ato maravilhoso, magnífico, de extrema comunhão com Deus. O que nos faz lembrar, falando de pão, que Jesus é o nosso pão que desceu do céu. Esse simbolismo, essa comparação é algo assim de total importância, porque nós conseguimos assimilar assim, ó, perfeitamente os pães que representavam as tribos aqui, e Jesus, ele é o nosso pão da vida, o maná celestial. E quando que nós desfrutamos desse pão? No ato da Santa Ceia. No ato da Santa Ceia, quando nós tomamos o pão, tomamos o cálice que simboliza o sangue de Cristo. Todos esses gestos que nós fazemos, a participação da Santa Ceia,
não deixa de ser um ato de se alimentar na presença de Deus e a comunhão com Deus. Antes eles tinham a comunhão, né, com Deus através do pão que eles comiam aqui. Quando Jesus veio, agora nós podemos participar do corpo de Cristo na comunhão com os membros da nossa igreja. Nós podemos participar desse ato tão glorioso de estar em comunhão com o nosso Deus e nos alimentar do nosso pão vivo que desceu do céu. E podemos também comparar lá com o Apocalipse, que fala sobre as bodas do Cordeiro, né? Então vamos imaginar a gloriosa ceia com Jesus Cristo lá no céu, onde nós vamos estar para sempre em comunhão direta com o nosso querido Jesus. Eu espero você aqui comigo. Eu sei que eu falo demais, eu sei que eu entro em detalhes demais, mas é que é tanta coisa, gente, eu fico apaixonada. E eu espero você comigo, porque eu sei que você também gosta, tá? Beijo no seu coração e não perde o próximo vídeo, a continuação da mobília do tabernáculo.